Eu paguei aquela viagem toda, e mesmo assim, minha cunhada me tratou como se eu fosse um completo estranho. O pior é que ela fez questão de me tirar de todas as fotos de família. Meu nome é Lucas, tenho 45 anos, e estou escrevendo isso aqui direto de um hotel em Puerto Vallarta, no México. Era para ser um descanso em família, mas está sendo o oposto. Estou vivendo um dramalhão mexicano de tristeza e ironia, onde sou o trouxa que banca tudo e ainda tem que limpar a bagunça. O ar do mar cheira a sal e a luxo, mas para mim, só tem o cheiro amargo da humilhação, que não passa. Essa humilhação, eu percebi, era o preço que Alice, sem querer, me fazia pagar pela paz de família. Toda vez que Lívia me excluía, Alice me olhava com um pedido mudo de paciência, uma súplica para eu não estragar o último passeio do pai. Era uma chantagem emocional, e esse era o custo real da paz. Essa tensão escondida se mostrava em pequenos incômodos, como uma dor de cabeça que a brisa do mar não conseguia aliviar. O sol de Vallarta, em vez de me aquecer, só destacava o frio da minha solidão. A raiva, eu sentia, era um luxo que eu não podia ter, pelo menos não até o fim da missão, garantir a felicidade de Carlos. Aliás, já que sou invisível, devia ter alugado a fantasia do homem invisível. Teria economizado em roupas. Pensei em fingir uma dor para ir embora, mas meu orgulho não deixou. Meu jeito de encarar as coisas, percebi, era a minha última defesa. Eu uso a ironia como uma armadura contra o sofrimento que a Lívia me causa. Minha capacidade de ser charmoso não se resume ao sarcasmo. Ela tá na minha calma e estratégia. Eu sou o olho do furacão, mantendo a serenidade enquanto Lívia se debate. Meu sorriso, mesmo forçado para a câmera, é notado pelos outros hóspedes, que veem em mim a figura do marido paciente e bonito. Eu me movo com uma elegância discreta, observando o jogo de poder sem me rebaixar ao nível da Lívia. Minha atitude firme vai ser a arma mais forte, usada na hora certa, e não desperdiçada em briguinhas. Vim com minha esposa Alice, de 40 anos, os pais dela, Carlos e Helena, dois senhores adoráveis de 78 e 72 anos, e a irmã de Alice, Lívia, de 36. Faz só 2 dias que chegamos, mas eu já estou esgotado. Não fisicamente. Estou esgotado no meu estado de espírito. E sinceramente não sei quanto tempo mais consigo fingir que está tudo bem. Alice e eu estamos casados há 10 anos. Não são apenas 10 anos de união. São 10 anos de uma cumplicidade intensa, construída em noites de conversas sussurradas e manhãs em que o único plano era o nosso abraço. Vivemos bem, trabalhamos muito, ganhamos o suficiente e costumamos viajar com frequência, pelo menos 3 vezes por ano. Eu trabalho na área de criação e minha empresa é bem-sucedida, o que me forçou a ser uma pessoa muito racional e a prever problemas. Essa experiência me ensinou a ler as intenções das pessoas e a reagir com estratégia em vez de apenas com o que sinto. Eu sou quem lida com todos os problemas dessa família. Meu sucesso não é de hoje, mas é fruto de muito esforço e planejamento. Lívia tem inveja disso, e ela tem um talento para transformar o meu sucesso em uma ofensa pessoal. O sucesso dela é medido pelo meu desconforto. Nunca tivemos filhos, e gostamos da liberdade que isso nos dá. Ultimamente temos levado os pais dela em alguns desses passeios, especialmente porque Carlos está com a saúde mais frágil. Ele foi diagnosticado com um problema no coração que exige monitoramento constante, o que intensificou o peso de cada viagem. Alice se sentia obrigada a garantir que esta fosse perfeita para ele, o que a deixava vulnerável à manipulação de Lívia. O médico havia sido claro: qualquer discussão ou abalo emocional podia ser fatal para Carlos. Esta era a mola mestra que justificava a inação prolongada de Alice e a minha paciência estratégica. A saúde de Carlos era a prioridade absoluta, forçando-nos a engolir as provocações de Lívia para manter a paz forçada que o médico exigia. Era isso que nos mantinha reféns dessa dinâmica ruim. O médico de Carlos havia recomendado 0 estresse. Helena não consegue cuidar dele sozinha, então sempre que podemos, incluímos os dois. Dessa vez, o pedido foi especial. Carlos queria voltar para Puerto Vallarta, onde ele e Helena passaram a lua de mel. Ele comentou que talvez fosse o último grande passeio da vida dele. Este desejo de Carlos era o ponto central. A razão pela qual Alice suportava as provocações de Lívia, pois a prioridade era a paz do pai. Quando Carlos falou isso, senti o peso da sua mão leve no meu ombro, um toque que me transmitiu a missão. A saúde dele era o nosso único foco. Pensei que o estresse que Lívia me causava provavelmente estava diminuindo a minha própria vida, o que adicionava um toque de ironia à situação. Eu estava literalmente me sacrificando por eles. Eu banquei tudo com prazer. Avião, hospedagem, refeições, passeios. Fiz as reservas com antecedência. Escolhi tudo com carinho, incluindo um registro de entrada adiantado com frutas no quarto, só para que Carlos não tivesse nenhum aborrecimento. As frutas eram mangas e papaias, vibrantes e cheirosas, contrastando com o cinza que eu sentia por dentro. O pacote incluía uma enfermeira particular que ficava em uma suíte separada, de prontidão o tempo todo, custeada por mim, para qualquer eventualidade, o que intensificou o peso da minha generosidade. Chamo essa enfermeira de anjo da guarda com hora extra paga, mas ironicamente,
Ela parecia mais atenta ao bem-estar de Lívia. A cada exclusão de Lívia, eu me lembrava do custo desse passeio e do valor que eu estava adicionando ao meu próprio sofrimento. Eu amo ver Alice sorrir quando faço algo pelos pais dela. É um sorriso que vale qualquer sacrifício. Antes de sairmos, Alice me disse: "Você se esforça tanto para fazer a minha família feliz, que às vezes esquece que você já é a minha felicidade. A felicidade dela é a minha própria obra de arte. O sol que dissipa a névoa fria da rotina." Eu até comprei um pequeno chapéu de palha charmoso, igual ao que Carlos usou na lua de mel, e planejava presentear o pai dela. O real motivo de estarmos ali não era o passeio, era a despedida silenciosa de um homem amado, e eu sentia o peso dessa responsabilidade. Lembro-me de uma conversa com Carlos, antes de partirmos, onde ele me disse: "Lucas, você é o porto mais seguro que Alice já encontrou. Cuide dela e deixe que eu cuido do resto." Era a senha para a minha paciência. Contudo, dessa vez Alice me disse que a irmã Lívia queria ir junto. Segundo ela, Lívia estava se sentindo triste por não ter conseguido tirar férias há anos por causa dos filhos e da situação de vida difícil. O divórcio recente e as dívidas do ex-marido a tinham colocado numa situação complicada. O custo da escola dos filhos era uma dor de cabeça constante para ela. Na verdade, Lívia estava com o salário atrasado em 3 meses, e o ex-marido havia parado de pagar a pensão alimentícia. Sua conta de luz estava sob aviso de corte, e ela vinha fazendo pequenos empréstimos em sistemas para pagar a comida. Ela estava desesperada. O medo dela não era ficar sem férias, mas ser despejada. Alice, sabendo disso, usava o passeio como uma forma de salvá-la e evitar que Lívia pedisse um empréstimo diretamente, o que causaria um escândalo familiar que Carlos não suportaria. Isso dava a Alice um quadro de nobre sacrifício, mas me custava a dignidade. Pela descrição de Alice, Lívia parecia uma heroína dramática, só que sem o talento e com um gosto caro por tudo incluído. Alice tinha um terror paralisante de confrontar a irmã, pois sabia que Lívia, em momentos de tensão, podia ter surtos emocionais que Carlos não aguentaria. Eu banquei o passeio, achando que esse gesto de caridade compraria a paz. E na verdade, eu havia comprado uma trégua que me custaria a dignidade. A minha capacidade de ser charmoso aqui se manifesta na minha generosidade sem esperar retorno imediato, mas com uma observação atenta. Eu sorri para Alice e disse: "Se ela precisa de férias, daremos a ela. Mas eu serei o homem calado que anota tudo. Minha paciência tem um limite, e ele é o bem-estar de Carlos." Eu tinha um plano para o futuro, mas até lá, meu sorriso seria a minha máscara mais eficaz. Mal sabia o que me esperava. Desde que descemos do avião, Lívia tem feito questão de me excluir de absolutamente tudo. Este foi o início da minha desintegração, a erosão lenta da minha identidade naquela areia mexicana. O calor tropical parecia amplificar a raiva que eu tentava sufocar. Entretanto, foi no primeiro dia, na primeira foto, que eu entendi que alguma coisa estava errada. O tempo de adaptação no local mal havia passado. O cheiro de sal e cloro ainda era forte. Eu estava de bermuda e camisa de linho, pronto para entrar no modo descanso. Mas a primeira atitude de Lívia cortou o clima antes que ele pudesse começar. Tínhamos acabado de nos instalar no lugar à beira-mar. O local, chamado Las Brisas, era conhecido por seu serviço exclusivo e por ser frequentado por gente famosa. As esculturas de areia na praia e o cheiro de incenso no lobby criavam um ambiente de riqueza discreta, o que Lívia parecia querer monopolizar. Eu podia sentir a areia fina sob os meus sapatos. Eu queria registrar aquele momento, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Lívia pegou o celular e disse: "Vamos tirar uma foto. Só nós 4, hein? Mamãe, papai, Alice e eu. Lucas, você tira para a gente?" Eu fiquei ali parado, fingindo que estava tudo bem. Tirei a foto, sorri, mas por dentro algo já começava a doer. Pensei que era só uma recordação dos filhos com os pais, uma coisinha inocente, mas não era. Aquilo era só o começo. Ela transformou isso numa espécie de campanha pessoal. Fazer de tudo para que eu não aparecesse, nem nas fotos, nem nas lembranças, nem como parte da família. E a cada hora que passava, eu me sentia menos humano e mais invisível. Em breve, eu precisaria de um sino para anunciar minha presença, tipo o Quasímodo. Minha cabeça já estava cheia de uma névoa densa de ressentimento. Essa sensação de exclusão se tornaria o tema principal de todo o passeio. Eu comecei a chamar mentalmente o meu papel de o observador de fora, reforçando a minha posição de intruso. O primeiro dia terminou com Alice me perguntando se eu tinha gostado da vista, e eu respondi com sinceridade: "A vista é linda, mas eu não consegui participar dela. Pelo menos a câmera não me rejeitou. Lívia não pensa em me trocar por um drone, por enquanto. Eu sou o patrocinador invisível, o fantasma do lugar." Depois de tirar a foto, eu me aproximei de Carlos e Helena, e com um sorriso caloroso, mas audível para Lívia, eu disse: "Com licença, Lívia, mas agora eu preciso registrar a melhor parte do resort, a companhia dos meus sogros." Eu tirei uma foto descontraída, onde eu estava abraçado aos dois, e Helena me deu um beijo rápido na bochecha. Foi um pequeno ato de resistência, um uso sutil do meu jeito de cativar pessoas para reverter a história na frente de todos. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Eu lembro de ter levantado no meio da madrugada
ido para a varanda e olhado o mar escuro, lembrei do dia do meu casamento com Alice. Lívia nem sequer me olhou no altar. Eu havia pago o jantar de ensaio para toda a família, e ela passou a noite inteira contando histórias de quando Alice namorava o vizinho da frente, ignorando solenemente a minha presença. O som do mar parecia um lamento, e por um instante, me perguntei se o problema era eu. Se havia algo fundamentalmente errado comigo para ser tratado com tamanha indiferença no meu próprio investimento. Lembrei que no último aniversário de casamento, Alice me deu uma carta dizendo que eu era seu porto seguro e a razão de toda a sua paz. Eu me apeguei àquela lembrança como um náufrago. Naquela mesma noite de casamento, Alice me sussurrou: "Você é a melhor parte de mim, Lucas. Nunca se esqueça disso." O oceano, vasto e indiferente, espelhava a melancolia em minha alma, um vazio gélido que nem o calor do México podia preencher. Senti o cheiro do sal, e pensei que até o mar parecia mais justo em sua fúria do que Lívia em sua falsidade. Olhei para as minhas mãos e pensei: essas mãos pagaram. Essas mãos merecem respeito. Isso é o que meu pai, um homem que trabalhou a vida toda em uma fábrica, me ensinou: o valor do esforço e da dignidade. Eu estava honrando a memória dele com a minha paciência, mas até a paciência tem limites. Se eu fosse o Homer Simpson, já teria gritado dó há muito tempo. O drama estava se armando, e eu era a peça central do jogo de xadrez de Lívia. Eu estava à beira de um colapso, mas prometi a mim mesmo que o meu colapso seria grande, digno de um filme de baixo orçamento. Contudo, apesar do meu tormento, a paixão por Alice era a nossa câmara de descompressão. Depois daquele primeiro dia de humilhação, voltamos ao quarto. Ela estava tensa, eu estava furioso, mas assim que a porta se fechou, ela me abraçou por trás, com as mãos deslizando para a minha cintura. "Me perdoa por ela, amor." Ela sussurrou na minha orelha, e o som de sua voz, grave e cheia de arrependimento, era o único som que importava. Eu me virei e a beijei, um beijo longo e profundo, urgente, que não era sobre conciliação, mas sobre a reafirmação de que éramos dois contra o mundo. Nós nos abraçamos forte, um abraço que dizia mais do que 1000 palavras. Naquela noite, sob as luzes da varanda que banhavam a cama com um brilho lunar suave, nós nos agarramos um ao outro com uma intensidade que parecia uma vingança contra a frieza de Lívia. O calor e a respiração sincronizada eram a nossa orquestra. A prova física de que, não importa o quão tóxica a família dela fosse, a nossa união era inquebrável. O conforto era a nossa promessa. Naquele abraço, eu me senti completo, inteiro. Era a nossa forma de dizer não para o mundo de Lívia, e eu me agarrei ao corpo dela como a única âncora de dignidade. O quarto, que era o nosso refúgio, era um santuário de paixão. Essa intensidade noturna com Alice era o meu combustível para enfrentar os dias. Era a única coisa que me fazia levantar com a pouca esperança de que a paz fosse possível. Contudo, para entender a raiz do problema, era preciso mergulhar no histórico. Para entender o que está acontecendo agora, talvez você precise saber como sempre foi a dinâmica com Lívia. Eu conheço Alice há 12 anos, e desde o começo a relação dela com a irmã sempre foi complicada. Não era aberta, nem cheia de brigas, sabe? Era o contrário, silenciosa, tensa, daquelas em que uma fala e a outra abaixa a cabeça. Desde o começo, Lívia me pareceu amarga, mas eu tentei relevar. A primeira vez que nos encontramos, lembro que ela me olhou de cima para baixo e disse: "Ah, então você é Lucas." Essa saudação, diferente do que eu imaginei, foi fria. Eu ri meio sem graça, mas por dentro pensei: o que será que ela imaginou? Talvez um príncipe encantado em um cavalo branco com asas de morcego? Minhas expectativas eram claramente baixas demais. Eu devia ter entrado de terno e capa. Talvez assim ela tivesse notado. Com o tempo, percebi que Lívia nunca gostou de dividir o palco com ninguém. Cresceu sendo o centro das atenções dos pais. Alice era a quieta, a obediente. Lívia era a que batia o pé, a que fazia manha. E por incrível que pareça, era sempre ela quem recebia mais atenção. Uma vez antes do nosso casamento, Alice me contou que quando eram adolescentes, Lívia fez um escândalo no aniversário dela, porque os pais compraram um presente mais caro para Alice do que para ela. Alice tinha ganhado uma câmera fotográfica, queria estudar fotografia, e Lívia ganhou um par de tênis. No dia seguinte, Lívia pegou a câmera escondida, jogou na piscina, e depois disse que foi acidente. E os pais disseram que era só ciúme de irmã. Aquele incidente na piscina foi um presságio. Alice chorou por dias. O pai, Carlos, em vez de punir Lívia, comprou uma câmera nova para Alice e disse: "Você é a mais forte, Alice. Perdoe sua irmã." E Alice sempre perdoou, sempre cedeu. E eu estava agora na ponta receptora dessa dinâmica ruim. O sacrifício de Alice sempre foi a sua maior virtude e a sua mais profunda ferida. E eu a amava por sua nobreza trágica. A mãe, Helena, disse a Lívia, na época: "Seja grata, Lívia. Sua irmã tem talento e você tem a nossa atenção." Essa frase definiu o conflito entre as duas, e ensinou a Alice que a paz era mais importante do que a sua defesa pessoal. Alice, para evitar o drama de Lívia, desenvolveu o hábito de sempre concordar com o que a irmã decidia, especialmente quando Lívia se colocava no papel de vítima, como agora no passeio. Era um ciclo de apaziguamento que me custava a dignidade.
O maior medo de Alice era desapontar o pai doente, e Lívia usava isso como arma. Alice me disse uma vez: para manter Lívia quieta, eu faria qualquer coisa, Lucas. Ela é a bomba relógio da família. Meu pai não aguentaria um dos escândalos dela agora, e eu não posso arriscar a saúde dele. Essa confissão, feita com a voz embargada, era o motivo pelo qual eu suportava o desrespeito de Alice. A essa altura, eu sou quem lida com todos os problemas dessa família. A ansiedade de Alice se manifestava em pequenos tremores nas mãos sempre que Lívia se aproximava. O destino do passeio era a paz de Carlos, e o meu preço, eu calculava com cinismo, seria um infarte silencioso. Apesar disso, ao longo dos anos, eu tentei me aproximar dela. Convidei para jantares, aniversários, até dei presentes para os 3 sobrinhos dela. 3 crianças adoráveis, por sinal. Mas Lívia nunca me tratou com afeto. Tolerava minha presença no máximo. A gente se via nos feriados, em almoços de família, e era sempre a mesma coisa. Ela chegava atrasada, reclamava da vida, da economia, do ex-marido, dos filhos, do trânsito, do governo. Sua lista de queixas era mais longa do que o Ulisses de Joyce, e muito menos recompensadora. E eu sempre pensava: ah, Lívia, se você se dedicasse à comédia com o mesmo afinco que se dedica à vitimização, já estaria no stand-up da Broadway. E depois, quando Alice tentava mudar de assunto, ela puxava alguma lembrança da infância que, adivinha, me excluía. Você lembra daquele verão em Maine, Alice, quando a gente se escondia no porão da vovó para fugir da tempestade? Lembra quando a gente montou um teatro com as bonecas e papai filmou tudo? Eu não tinha como lembrar, claro, mas eram esses os momentos em que eu virava só um figurante. Era como se eu fosse invisível, sentado ali na mesa, ouvindo risadas de histórias que nunca foram minhas. Uma vez, na ação de graças, Helena me pediu para triturar o peru. Eu fiz a tarefa, e Lívia comentou alto: ah, Lucas é bom com coisas de cozinha e tarefas manuais. Pelo menos para isso ele serve. Carlos me deu um olhar de desculpas, mas eu sorri e disse: é um prazer, sogro. Afinal, sou o triturador oficial da família. Lembro que naquele dia, Alice virou a taça de vinho em seu colo de tanta tensão. Minha capacidade de ser charmoso era minha defesa. Tentar desarmá-la com gentileza e jeito de encarar as coisas, mesmo que fosse em vão. A cada feriado, a hostilidade de Lívia se tornava um ritual familiar. Eu era o alvo preferencial para as frustrações dela com a própria vida. E esse ciclo de desrespeito silencioso continuava, até mesmo no Mar do México. O dinheiro que investia era apenas o papel de parede para o palco onde eu era o ator coadjuvante pago. Eu comecei a me sentir como um personagem de um romance distópico, onde o dinheiro compra tudo, menos o respeito. No entanto, eu a convidei para o nosso grupo de viagem. Eu paguei para ela vir, porque no fundo achei que talvez, só talvez, se ela estivesse incluída, se sentisse parte de algo, a coisa mudaria. Mas eu devia saber, porque Lívia não aceita gentileza sem achar que há algo por trás. No fundo, ela sempre teve esse olhar de desconfiança, como se todo gesto viesse com uma cobrança oculta, como se qualquer coisa que alguém fizesse fosse só para jogar na cara depois. Alice, por outro lado, sempre tentou ver o melhor nela. Ela só está cansada. Ela teve uma vida difícil. Ela se sente deixada de lado. Eram sempre desculpas novas. Mas quer saber? Todo mundo tem problema. E nem por isso a gente sai por aí tratando os outros como lixo. Lembro de uma vez, 2 anos atrás, quando levamos Carlos e Helena para Charleston. Foi um passeio lindo, tranquilo. Voltamos felizes com um monte de fotos incríveis. Quando Lívia as viu, não escondeu a frustração. Que legal vocês 3 viajando pra lá, né? Um dia talvez eu também tenha férias. Eu ofereci de verdade. Na próxima você vem com a gente. Ela riu com desdém. Ah, Lucas, você fala isso agora. Mas quando chegar a hora, a gente sabe que vocês vão querer um clima de casalzinho perfeito e vão esquecer de mim. Ela falava essas coisas com veneno na voz, mas sempre dava um jeito de rir no final, como se estivesse brincando, mas não era brincadeira. Nunca foi. E mesmo depois disso, eu insisti porque achei que dessa vez seria diferente, porque era um passeio em família, porque Carlos queria esse momento, porque eu quis acreditar que com o cenário certo talvez a gente conseguisse alguma harmonia. Na noite anterior ao passeio, Alice e eu fizemos as malas juntos, e no meio do processo, ela me puxou para um beijo longo e profundo, dizendo: esta é a nossa viagem, amor. Ninguém pode roubar o que temos. Aquele beijo era o meu escudo, a minha certeza de que, apesar de tudo, o nosso elo era inquebrável. Mas eu estava com a sensação de estar montando um castelo de cartas em cima de um vulcão ativo. E sim, eu era o arquiteto da minha própria miséria. Agora, andando por esse lugar sozinho, segurando a bolsa de praia da minha esposa, enquanto ela tira fotos com a irmã e a mãe, eu fico pensando: quando foi que eu me tornei o carregador de bagagem de um passeio que eu mesmo paguei? É humilhante. Lembro-me de quando era criança e meu pai, um homem humilde, me disse uma vez: filho, se você for pagar por algo, você senta à mesa. Nunca fique na cozinha. E eu estava ali, sentado no saguão, no pior assento da minha própria festa. Eu era o convidado invisível, o patrocinador sem rosto, o único homem de 45 anos com a função de suporte humano.
As almofadas do sofá do saguão eram de um veludo pesado, e eu afundava nelas, sentindo o peso da minha própria inutilidade naquele quadro geral. Essa ironia me consumia. O custo total desse passeio, incluindo os mimos extras de Lívia, era equivalente a um ano de aluguel no apartamento dela, e essa desproporção me fazia sentir ainda mais explorado. Eu comecei a registrar mentalmente cada exclusão, como evidências para um tribunal invisível. Eu ansiava pelo momento de mostrar a Alice que a paz dela era na verdade uma cara trégua. O sentimento de ser um objeto funcional preparava o cenário para o meu próximo movimento. O saguão, com sua riqueza vazia, era a prova material do meu fracasso em comprar respeito. Eu estava quase para me apresentar como Lucas, a carteira ambulante. O que me salvava era a crença de que todo drama tem um ato final, e eu estava prestes a escrever o meu. Meu hobby se tornou colecionar evidências da minha própria humilhação. Apesar de tudo, eu mantinha um sorriso educado. Enquanto esperava no saguão, um dos funcionários, o recepcionista, me ofereceu um café, reconhecendo-me pelo nome, e me perguntou sobre a bolsa. Eu sorri e disse com a voz calma: estou no meu papel de marido dedicado, sabe como é? É o meu treino de paciência para a próxima reunião de trabalho. A autoironia e a minha cordialidade com a equipe demonstravam minha capacidade de ser charmoso de forma genuína, contrastando com o comportamento de Lívia. Eu estava plantando sementes de aliança. Minha qualidade pessoal era a minha dignidade em ação. Naquela noite, depois de voltarmos do jantar, a tensão com Lívia nos atingiu forte. Mas no quarto, Alice me recebeu com um silêncio que falava mais alto que qualquer queixa. Ela acendeu um incenso com cheiro de sândalo, colocou uma música suave e me puxou para a varanda. Ela estava com um dos meus moletons largos e o cabelo solto, e essa simplicidade me quebrou. Vamos nos reconectar, Lucas, ela disse, sua voz rouca, e a simplicidade da frase foi o convite mais sexy de todos. Ela me beijou no pescoço e me guiou para um banho de espuma a dois, que eu havia secretamente preparado. A água quente, o vapor e o toque dela lavaram a humilhação do dia. No chuveiro, o nosso abraço não era apenas de conforto, mas de posse mútua. As mãos dela percorrendo o meu corpo, o deslize suave do sabonete, o calor da água, tudo conspirava para nos lembrar de que éramos um só. O amor que se seguiu não foi rápido ou furioso como no primeiro dia, mas lento, profundo e cheio de ternura. Uma declaração de amor silenciosa que só nós dois entendíamos. Essa intensidade noturna com Alice era o meu combustível para enfrentar os dias. Era a única coisa que me fazia levantar com a pouca esperança de que a paz fosse possível. Contudo, para entender a raiz do problema, era preciso mergulhar no histórico. O que mais me destruiu não foi ser deixado de fora, mas sim a forma como Lívia fazia isso parecer natural, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo eu não estar incluído. Na terça-feira, planejamos um passeio de barco ao entardecer. Era para ser tranquilo, visual bonito, coquetel na mão, vento no rosto. Fui o primeiro a acordar e descer para o café da manhã. Levantei cedo para confirmar com a recepção se o transporte estava agendado. Tudo certo. Deixei tudo nos trilhos. No cais, enquanto esperávamos, Alice veio por trás, me deu um beijo no pescoço e sussurrou: obrigada por fazer isso pelos meus pais, amor. Você é o meu sol nessa viagem. Enquanto os outros não olhavam, ela deslizou a mão para apertar a minha. Um toque rápido e cheio de eletricidade, que era o nosso código secreto de eu te vejo, eu te amo, ignore-os. Aquele gesto breve e sincero era o que me dava força para ignorar o circo de Lívia. Dessa forma, no auge do meu tormento, seu toque era a única certeza, a chama eterna no pântano da exclusão. Quando descemos todos juntos até o cais, o guia explicou que o barco tinha assentos agrupados de 4 em 4. O barco, uma embarcação grande e de luxo, tinha o nome El Sol de Maio e estava ancorado perto da orla, com a bandeira mexicana tremulando suavemente. O cheiro de gasolina e maresia se misturavam. E aí, antes que eu abrisse a boca, Lívia já estava organizando os pares. Mamãe e papai juntos, claro, ela disse sorrindo. E Alice comigo, né, irmã? Olhou para mim e completou: Lucas, você pode sentar na fileira de trás. Assim fica mais equilibrado, sabe? Equilibrado. Ela usou essa palavra como se fosse uma questão de simetria. E o pior é que Carlos e Helena só sorriram sem notar nada. Alice hesitou. Me lançou aquele olhar de desculpa. Eu tento resolver depois. Eu fui. Sentei sozinho em silêncio na hora das fotos. Porque, claro, tinha fotógrafo no barco vendendo retratos impressos. Adivinha quem ficou de fora da imagem? Eu. Lá estava a tal família perfeita pousando em frente ao pôr do sol. E eu atrás, meio curvado, com o copo na mão, parecendo parte da mobília do barco. O fotógrafo, um senhor baixinho e bronzeado, me olhou com pena, o que só confirmou minha teoria. Eu era a piada silenciosa daquela excursão. A gota d'água foi a atitude de Lívia ao pegar meu copo de água na mesa e beber, sem nem me olhar, como se eu fosse um objeto inanimado que servia a ela. Meu coração pulsava com a raiva contida. Lembrei-me de um livro que li sobre a crueldade silenciosa e percebi que estava vivendo exatamente aquela trama. O sol se punha no horizonte com tons de laranja e roxo,
uma beleza dramática que só acentuava o drama interno. Eu me sentia como a paisagem, belo, mas ignorado. O sabor salgado do mar naquela noite me lembrava o gosto amargo do meu próprio desprezo. A cada onda que quebrava, senti que a paciência estava se esgotando. Eu só queria gritar: estou aqui, sou eu que pago. Eu sou o banco imobiliário dessa família. Aquele barco, que deveria ser um momento de contemplação, transformou-se em um palco flutuante de ostracismo. Eu sorri para o mar e pensei: obrigado, Lívia, por me dar tanto material para minha próxima análise. Vai sair caro, mas pelo menos será bom. Comprei a foto mesmo assim, não sei porquê. Talvez só para provar para mim mesmo que não era loucura da minha cabeça, que aquilo estava mesmo acontecendo. A memória daquela exclusão me seguiu até o jantar. E foi exatamente nesse momento, enquanto Lívia organizava os assentos, que eu usei minha qualidade pessoal. Olhei para o guia do barco, um homem atencioso, e disse alto o suficiente para Lívia ouvir: não se preocupe, Lívia. Eu sento aqui. Alguém tem que sentar na retaguarda para admirar a beleza do grupo e garantir que ninguém caia no mar. Eu sou o anjo da guarda não remunerado desta viagem. Minha voz era leve, mas o toque de ironia na palavra anjo da guarda desarmou Lívia, que apenas bufou. Depois, durante o passeio, eu me aproximei de Carlos e Helena na frente do barco e falei sobre a história local com o guia, usando meu conhecimento em história para gerar uma conversa interessante, sobre a qual Lívia não tinha domínio. E assim, eu silenciosamente roubei a atenção e o afeto dos meus sogros. Helena me olhou com admiração, e Carlos balançou a cabeça em aprovação. Minha capacidade de ser charmoso estava em ser o homem mais interessante na sala, e não o mais barulhento. Na noite seguinte, tínhamos reserva num dos restaurantes mais badalados da ilha. O passeio de barco reforçou em mim a urgência de estabelecer limites, mas eu ainda estava preso ao meu voto de silêncio para proteger Carlos. A única forma de manter minha sanidade era garantir que Lívia não tivesse sucesso em me humilhar. A próxima oportunidade seria o jantar exclusivo, onde o meu controle sobre o ambiente e a conta seria total. Eu tinha feito a reserva com semanas de antecedência. Pedi mesa com vista para o mar, tudo milimetricamente planejado. Quando chegamos, a recepcionista nos levou até uma mesa redonda para 6. Vista maravilhosa, lugar perfeito. Eu já conseguia imaginar a comida, a brisa, a chance de, quem sabe, um momento de normalidade. Mas claro, Lívia foi mais rápida. Se esgueirou até o lugar ao lado de Alice, se acomodou ali como se fosse dona da cadeira e chamou os pais para sentarem na frente, pegando os assentos com vista. Sobrou para mim a ponta da mesa com a parede atrás e o barulho da estação dos garçons do lado. Alice dessa vez tentou: amor, você quer sentar aqui do meu lado? Lívia nem a deixou terminar. Ah, pra Alice, está grudenta demais. É passeio de família, não lua de mel. Ele pode aguentar ficar do outro lado da mesa, né, Lucas? Disse isso rindo, mas com os olhos apertados, frios. Olhei para Alice. Ela fechou a cara, mas não disse nada. Eu, por minha vez, sorri para Lívia, o sorriso de quem está se divertindo com a peça teatral, e me sentei na ponta. No entanto, eu pedi ao especialista em vinhos que me explicasse a origem do vinho que eu havia escolhido, um tinto mexicano raro, e durante a explanação, usei meu tom de voz envolvente e conhecedor para dominar a conversa. Helena e Carlos, que gostavam de vinho, se inclinaram para ouvir. Lívia, eu disse casualmente, você devia experimentar este, é complexo, com notas de cedro. Ah, mas espere, você prefere vinho mais simples, certo? Este aqui exige um paladar mais educado. O meu comentário, feito com um sorriso, atingiu Lívia em sua vaidade social. Ela ficou visivelmente irritada, mas não podia me acusar de ofensa, já que eu havia falado sobre o vinho. Minha qualidade pessoal estava em ser a pessoa mais interessante e, ironicamente, a que mais sabia sobre o que estávamos consumindo, e que eu estava pagando. Naquele jantar, Alice, sentada ao lado de Lívia, deslizou a mão por debaixo da mesa e encontrou o meu pé, roçando-o suavemente, um sinal de que ela notava minha dor e estava ali comigo. Era um toque proibido, um código de que, apesar da distância física, estávamos conectados pela nossa atração. Quando Lívia falava sobre a infância delas, Alice apertava meu pé, um sinal para que eu sorrisse. E quando ela riu de uma piada interna de Lívia, ela moveu o pé em um ritmo sutil, me prometendo que a noite seria diferente. O flerte sob a mesa, à vista de todos, era a nossa forma secreta de desafiar Lívia. Durante o jantar, eles começaram a conversar sobre histórias da infância. Mais uma vez, as histórias que me deixavam no papel de espectador. Lembra quando o papai ficou preso fora de casa e você fez ele escalar a janela da cozinha? Lívia riu alto. Ele quase caiu no arbusto. E aquela vez no acampamento quando você esqueceu a lanterna e a gente teve que andar no escuro? Alice morria de medo. E eu ali, sorrindo amarelo, fingindo que me importava com as piadas internas. Por um momento pensei em levantar e beijar Alice intensamente, só para provar a Lívia que a melosidade dela era real e era a fonte da minha felicidade. Mas me contive pela dignidade de Carlos e Helena. Tive que me contentar em fazer uma careta de quem pagou a conta para o espelho atrás do bar, apenas para aliviar a tensão. Até tentei puxar assunto sobre o vinho, sobre a música ambiente,
qualquer coisa que me incluísse, mas Lívia sempre desviava, sempre puxava Alice de volta para o passado, como se estivesse tentando apagar a minha existência ali diante de todo mundo. Na hora da sobremesa, ela sugeriu tirarem uma foto de mãe e filhas. Helena sorriu, claro, sempre animada para os registros. Me levantei para tirar, mas quando peguei o celular, Lívia disse: "Ah, não precisa, Lucas. O garçom tira pra gente, você pode ficar sentado mesmo." E foi o que fiz. Sentei e assisti. O garçom, um rapaz atencioso chamado Ricardo, percebeu o clima, e ao me servir um novo copo de água, piscou e disse baixo: "Aproveite o seu bom vinho, senhor. Parece-me que o senhor é o único aqui que realmente entende de uvas finas." Eu sorri e respondi: "Pelo menos minhas escolhas de adega são melhores do que minhas escolhas de assento." Eu era o observador melancólico da minha própria tragédia, e até a atenção de um estranho era um bálsamo para o meu espírito. Nesse momento, Carlos tossiu forte, e Lívia só olhou para ele por um segundo antes de retomar a pose para a foto. A falta de atenção dela com o próprio pai doente me gelou a espinha. Eu desejei que a terra se abrisse e me engolisse. Minha garganta estava fechada, e o cheiro do azeite e alho, que deveria ser apetitoso, parecia azedo. A noite terminou com a minha certeza de que a indiferença de Lívia era uma arma calculada. A mesa redonda, um símbolo de união, se transformou em um palco de isolamento. Eu devia ter pedido um prato extra de invisibilidade a Lívia no cardápio. Minha decisão de agir, eu percebi, estava se formando no silêncio daquela ponta de mesa, alimentada pelo vapor quente do meu próprio ressentimento. Comecei a catalogar os crimes de Lívia contra a humanidade, começando por mau uso de dinheiro alheio. Quando as três se levantaram para a foto, eu peguei o celular e discretamente tirei uma foto de Lívia antes que ela estivesse pronta, com a expressão de quem está prestes a implorar por atenção. Quando ela me olhou com raiva, eu levantei a taça de vinho e dei um pequeno sorriso irônico, como quem diz: "Sua vaidade é a minha diversão." Quando voltamos para o quarto, a conexão acumulada explodiu. Alice, antes mesmo de tirar o vestido, me puxou para um abraço apertado e me guiou até o sofá, onde a paixão era crua e sem filtros. "Eu preciso de você agora", ela sussurrou. E a urgência daquele desejo por proximidade, a prova de que Lívia não tinha afetado a nossa atração emocional, foi o melhor alívio. Nosso amor era uma força da natureza que não podia ser domesticada pelo drama familiar. O carpete macio e a brisa do mar pela varanda eram a única testemunha de nossa reconciliação apaixonada. Nós nos abraçamos por longos minutos. Um abraço que reafirmava nosso laço, um beijo de testa, e a certeza de que estávamos juntos nessa. Apesar daquela explosão de paixão, o status quo de humilhação não havia mudado. Eu precisava de uma pausa, um dia de trégua. E o universo, ironicamente, me deu a chance de ouro, um momento de solidão e o conforto de Carlos. Essa oportunidade seria o ponto de inflexão na minha paciência. No dia seguinte, tínhamos reservado uma tarde de relaxamento. 3 espaços privados, um para Alice e eu, outro para os pais dela e um individual para Lívia. Mas no café da manhã, Carlos disse que não estava se sentindo muito bem, queria descansar na praia. Eu logo pensei: ótimo, vou com ele. A gente passa o dia juntos, conversamos, ele precisa de companhia. O alívio de estar longe de Lívia quase me fez rir. Eu já estava calculando o quanto meu estresse ia diminuir. Mas Lívia olhou direto para mim e disse: "Você devia mesmo ficar com o papai, Lucas. Seria bom para ele. Assim a gente faz o nosso relaxamento só entre mulheres. Faz tanto tempo que não tenho um momento só com a mamãe." Alice hesitou. Eu olhei para ela. Esperava que ela recusasse, que dissesse que queria ficar comigo. Mas ela apenas concordou com a cabeça e murmurou: "Pode ser bom para o papai?" "Sim." E lá se foram as 3 de roupão, rindo e fofocando no corredor. O roupão de Lívia, aliás, era um modelo de seda que ela havia encontrado na suíte presidencial e pediu para lavarem para ela. Tudo na minha conta, é claro. O local de relaxamento, chamado El Cielo Azul, ficava em uma área isolada do resort, conhecido por suas piscinas de água quente e tratamentos com pedras, o que Lívia havia escolhido justamente por ser o mais exclusivo. E o tratamento dela, o mais caro, durava 4 horas e custava $850. Esse espaço, por sinal, tinha sido reservado por mim para o tratamento de Carlos. E Lívia se apoderou dele, alegando tensão. Pensei: a análise de Lívia sou eu quem paga. E o meu terapeuta? Ah, o meu terapeuta é o silêncio e o mar. E talvez um analista caro quando voltarmos. Pelo menos ela está relaxando com o meu dinheiro. Isso é o verdadeiro luxo, certo? E eu, mais uma vez sozinho com Carlos, deitado numa espreguiçadeira de olhos fechados. Carlos não disse muita coisa naquele começo de tarde. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o som das ondas e do vento balançando os coqueiros. Mas aí ele abriu os olhos devagar, olhou para mim e disse: "Está tudo bem, Lucas?" Fingi que sim. Dei um sorriso torto e falei: "Claro, só cansado, acho." Ele assentiu, mas me encarou por alguns segundos. Um olhar calmo, porém direto, como se ele soubesse, como se tivesse visto. Talvez tivesse mesmo. Em dado momento, Carlos riu e me contou: "Sabe, Alice tem o seu jeito, mas Lívia sempre foi mais dada a fazer teatro.
Uma vez, quando era pequena, ela simulou uma lesão no tornozelo, só para ganhar o passeio à Disney que Alice ganhou. Passamos 3 dias no hospital, e depois descobrimos que era teatro. Rimos juntos. Eu disse, sogro, ela deve ter se formado em atuação e manipulação avançada na Universidade de Lívia. Foi um momento genuíno. Olhei para a mão de Carlos e notei a aliança simples e gasta que ele usava há décadas. Pensei em Helena, e na prova silenciosa de que o amor verdadeiro resiste a todas as tempestades. Era o que eu buscava com Alice. O amor deles, simples e resistente, era um farol na minha noite tempestuosa. Um ideal inatingível que eu desejava replicar. Antes de fechar os olhos, Carlos segurou meu braço e disse com a voz embargada: "Você é o filho que eu não tive coragem de ter, o que enfrenta a tempestade pela paz da família. Fique em paz, Lucas." O sentimento de ouvir isso me deixou sem ar. Eu senti que ele estava me dando a sua bênção para enfrentar o que viesse. Foi uma tarde surpreendentemente agradável, com ele me contando histórias engraçadas dos seus tempos de jovem, e eu, como um bom ouvinte, rindo e compartilhando sobre meus projetos. Ele me contou que quando jovem, valorizava mais o respeito que ganhava pelo seu trabalho honesto do que qualquer riqueza, ecoando os ensinamentos do meu próprio pai. Notei que Carlos, ao falar sobre dignidade, olhava para a piscina onde Lívia e Alice estavam, em uma clara crítica silenciosa à atitude de sua filha mais nova. A confiança que Carlos depositava em mim era o meu último fio de dignidade. A sombra do coqueiro sobre a areia desenhava a forma do meu ressentimento, longa e torta. Passamos a tarde assim, entre pequenas conversas e longos silêncios. Ele me perguntou sobre o trabalho, sobre meu irmão mais novo, até comentou de um livro que estava lendo. Em nenhum momento mencionou Alice, Lívia ou as garotas no spa. E sinceramente, eu agradeci por isso. Mas no fundo eu só conseguia pensar numa coisa. Eu tinha pago aquele relaxamento. Paguei cada centavo daquele espaço com aroma de lavanda, da massagem sueca, dos sais minerais que Lívia pediu com urgência, porque precisava relaxar. Eu banquei tudo isso e fui tratado como motorista de apoio. O desrespeito não era só dela, era a aceitação passiva da minha esposa. Pensei, será que se Alice fosse tratada assim pela minha família, eu ficaria em silêncio? A resposta era um estrondoso não. E esse pensamento, a falta de reciprocidade e a cumplicidade silenciosa de Alice, era o que mais me rasgava por dentro. A cada hora, sentia nosso casamento se deslocar. Eu fechei os olhos e rezei para que aquele dia terminasse logo. O ressentimento, como uma maré crescente, ameaçava engolir o que restava da minha paciência. A areia sob mim parecia escorrer entre meus dedos, assim como a minha dignidade. Eu estava à beira de um precipício emocional, e o silêncio de Alice era o empurrão final. A ironia é que a única maneira de salvar meu casamento era explodi-lo. Enquanto conversava com Carlos, eu fiz um comentário sobre o relaxamento que havia reservado para Lívia. Eu só espero que Lívia aproveite o máximo, porque eu pedi o tratamento mais caro que eles tinham, o que inclui banho de ouro. Afinal, a análise para o ego dela não é barata, sogro. Carlos deu uma risada sincera. Minha capacidade de ser charmoso era minha forma de compartilhar a ironia com quem me entendia, fortalecendo a aliança com meu sogro. À noite, Alice veio do relaxamento radiante, mas percebeu que eu estava distante. Ela se aproximou, me abraçou e disse no ouvido: "A massagem foi boa, mas eu sinto falta do seu toque, Lucas. Você é o meu terapeuta favorito." Em vez de falar, eu a ergui no meu colo, a beijando com a força que Lívia havia tentado roubar, e a levei para o quarto. Ela suspirou contra minha boca, e eu soube que a paixão era a nossa resposta para o drama. Na cama, nossa energia era de profunda conexão. Eu a fiz esquecer do relaxamento e de Lívia, concentrando-me apenas em sua felicidade, no ritual sagrado da nossa intimidade emocional. O ato de nos abraçarmos forte era um manifesto contra a toxicidade, um lembrete físico de que o que tínhamos era real e indestrutível. Ficamos deitados, de mãos dadas, conversando sobre o futuro e reafirmando nossas promessas. Apesar da noite de reconciliação, a afronta de Lívia no jantar do dia seguinte foi o catalisador que Lucas precisava. A necessidade de confrontar Alice sobre seu silêncio se tornou mais urgente do que o medo das consequências. No jantar daquela noite, tentei agir normal. Estávamos todos na varanda do restaurante do hotel. Luzes amarelas penduradas em cordões, mesas de madeira escura, clima romântico e irônico, considerando a tensão que pairava no ar. Alice percebeu que eu estava quieto, tentou puxar assunto. "A comida aqui é ótima, né?" disse colocando a mão sobre a minha. Lívia ao lado revirou os olhos discretamente, mas eu vi. "Ah, pra Alice. Pelo amor de Deus, vocês dois estão grudentos demais." "Precisa mesmo disso?" disse ela, apontando a mão de Alice sobre a minha. "Estão casados há 10 anos, não é mais lua de mel?" Ninguém respondeu. Carlos tossiu desconfortável. Helena fingiu estar olhando o cardápio. Eu tirei minha mão, mas dessa vez não sorri. Respondi com um sorriso forçado para Lívia. "É verdade, Lívia, mas para mim, a cada passeio com você, parece que voltamos para a primeira fase do namoro, a fase do constrangimento mútuo." Minha resposta foi calma, direta,
e usou o jeito de encarar as coisas para desarmá-la. Lívia ficou sem fala por um momento, e eu aproveitei para mudar a energia da mesa, elogiando a nova cor de cabelo de Helena com um jeito charmoso e sincero. O foco da atenção se deslocou imediatamente, e Lívia perdeu o controle da situação. Essa era a minha qualidade pessoal em ação, a capacidade de dominar o ambiente sem aumentar o tom de voz. Terminado o jantar, a tensão nos seguiu de volta ao quarto. Na volta para o quarto, Alice veio me abraçar pelas costas, tentando aliviar o clima. Ela não queria te ofender, amor. É só o jeito dela. Virei devagar, olhei bem nos olhos dela e disse: o jeito dela é me apagar e você está deixando. Ela respirou fundo, mas não respondeu. Portanto, eu completei com a voz embargada: você me ama? Porque quem ama não permite que o outro seja pisoteado na frente dos próprios olhos. Seu silêncio é a aprovação dela, Alice. Você está me perdendo para sua irmã. Lembra da nossa promessa de sempre priorizar um ao outro? Meu coração está aqui, mas você o está deixando vulnerável a ela. Se for para me tratar como um extra, eu prefiro a solidão. Pelo menos ela é honesta. Ela cambaleou para trás, com os olhos mareados, e sem dizer nada, entrou no banheiro. O barulho da chave virando na fechadura foi um divisor de águas. Eu podia sentir o cheiro do sabonete de Alice, a única fragrância de paz naquele quarto agora contaminado pela batalha. O silêncio, antes um luxo, virara uma tortura. E lá fora, na varanda, o mar parecia rir do meu sofrimento. Um cinismo natural que competia com a crueldade humana. O silêncio de Alice era uma declaração. O meu coração, que havia sido ferido, agora estava endurecido pela necessidade de agir. Eu sabia que, se quisesse salvar meu casamento, precisava de um ato que fosse tão calculista quanto a crueldade de Lívia. A passividade não era mais uma opção. No dia seguinte, o mal-estar continuou. Na manhã seguinte, enquanto todos tomavam café, sentei sozinho num canto, mexendo no celular. Quando me levantei para me servir de mais café, ouvi risadas vindas da mesa deles. Lívia estava contando uma história de quando ela e Alice eram adolescentes, e fizeram um passeio só das duas com os pais. A gente ficou num motel de beira de estrada e jurou que era mal assombrado. Ela ria. Alice teve pesadelos por dias. Alice ria também, mas quando olhou para mim, deu uma risadinha sem graça e desviou os olhos. Eu sentei de novo em silêncio. Lívia então se levantou, pegou o celular e disse: vamos tirar uma foto agora com essas xícaras lindas. Todos se juntaram perto da janela, com a luz da manhã iluminando a cena. Eu já sabia. Antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa, eu sabia. Ela olhou para mim por cima do ombro e falou: Lucas, pode tirar para a gente? Só isso. Não perguntou se eu queria estar. Não ofereceu espaço. Só me entregou o celular como se fosse minha função. E como um bobo, eu tirei. Apertei o botão. Registrei mais um momento que me excluía. Murmurei para a câmera: sou o Lucas, o homem câmera. Pago para não existir no meu próprio filme. E o meu pagamento por essa atuação? Custo zero. Desta vez, ao invés de aceitar passivamente, eu me virei para a câmera, e antes de tirar a foto, fiz uma selfie rápida, piscando para o meu próprio reflexo com um sorriso maroto, um gesto de autoafirmação. Eu não estava mais agindo como um bobo. Eu estava usando a câmera como meu instrumento de autoafirmação. Minha expressão dizia: a farsa de vocês não me atinge mais. Mais tarde, naquele dia, quando Alice e eu voltamos para o quarto para trocar de roupa antes do passeio de bicicleta, encontrei minha camisa preferida no chão do armário, amassada embaixo da mala de Lívia. Ué, como isso veio parar aqui? Perguntei segurando a peça. Alice olhou e ficou sem graça. Ah, ontem à noite Lívia disse que precisava de espaço para guardar umas coisas dela. Acho que empurrou suas roupas para baixo sem perceber. Sem perceber. Comecei a rir. Um riso seco, estranho. Alice ficou tensa. Você está bem? Estou ótimo, respondi. Estou começando a entender tudo, na verdade. É uma metáfora, Alice. A Lívia está simbolizando o nosso casamento sob a mala de desprezo dela. Essa camisa amassada é a minha alma, e ela está literalmente pisando em cima dela. Um clássico da Lívia. Saímos para o tal passeio de bicicleta no fim da tarde. Era um daqueles tours guiados pela cidade, com paradas em pontos históricos e trilha pela beira-mar. 5 bicicletas enfileiradas. Eu cheguei primeiro, falei com o guia, conferi os nomes na lista, tudo certo. O passeio era pelo calçadão de Puerto Vallarta, o Malecón, famoso por suas esculturas de bronze, e pela vista da Bahia. Eu havia alugado bicicletas elétricas para Carlos e Helena, mas Lívia insistiu em ter uma bicicleta mais esportiva, o que aumentou o custo do aluguel. Mas quando todo mundo chegou, Lívia começou a distribuir os capacetes como se fosse a organizadora do passeio. Pegou um para Alice, um para os pais, outro para ela. Me olhou, e como se tivesse esquecido, falou: Ah, Lucas, sobrou este aqui. Me entregou o mais sujo, todo riscado. Alice notou, eu vi nos olhos dela, mas não disse nada. Nem ela, nem ninguém. Montamos nas bikes. O guia começou o trajeto. Eu fiquei por último de propósito. Não queria ouvir as conversas. Já sabia que seriam sobre aqueles verões inesquecíveis, ou as histórias da vovó Jean no campo. Histórias em que eu não existia. Numa das paradas,
O guia sugeriu tirar uma foto de grupo em frente a um casarão antigo. Ele perguntou: quem quer tirar? Lívia, rápida como sempre, apontou para mim. Nosso fotógrafo oficial aqui, disse rindo. Ele adora. Nem me olhou. Me entregou o celular de Alice. Fiquei ali de novo atrás da câmera, com os olhos apertados do sol, a garganta seca de tanto engolir coisa calada. Depois da foto, ela se aproximou de mim, como se fosse confidenciar alguma coisa. Se inclinou e disse num tom, porém cortante: você devia se acostumar. Nem todo mundo precisa aparecer em tudo, sabe? Aquilo me atingiu no estômago. Não pela frase em si, mas pela tranquilidade com que ela falou, como se fosse uma constatação lógica, como se a minha exclusão fosse natural, justa, esperada. Eu forcei um sorriso e respondi: você tem razão, Lívia. Mas só para constar, eu sou o seu nem todo mundo, que está segurando a sua conta de férias. E eu adoro ser o cara que segura a conta. É a minha vocação, meu karma. Voltei pedalando em silêncio, tentando conter a raiva. Senti que se eu falasse algo, eu explodiria. Eu estava segurando um furacão dentro do meu peito. Eu lembrei das cartas de amor que escrevi para Alice e pensei em reescrevê-las. Mas desta vez, a tinta seria a ação. Aquele capacete sujo era o símbolo perfeito do meu lugar ali. Eu podia sentir o suor escorrer pelas minhas costas, misturado com o cheiro da maresia, enquanto eu tentava pedalar mais rápido para fugir daquela humilhação em movimento. A indignação estava me dando força. O ranger da bicicleta, o som metálico da engrenagem, parecia o som dos meus nervos à flor da pele. A cada volta do pedal, eu sentia crescer a certeza de que precisava fazer algo, de que meu limite havia chegado. Ao receber o capacete sujo, eu o peguei, girei-o nas mãos e, com um sorriso de desprezo, disse ao guia: perfeito, um capacete com história. Isso me lembra de quando eu competia de bicicleta na faculdade. Eu sempre escolhia o equipamento mais usado, para provar que a habilidade vem de dentro. Meu tom era espirituoso, e o guia riu. Eu transformei o insulto de Lívia em uma oportunidade de mostrar minha autoconfiança e meu jeito de ser charmoso, jogando o jogo dela, mas com mais classe. Quando chegamos no hotel, Helena sugeriu jantar no restaurante do próprio lugar. Todos concordaram. Eu subi para o quarto antes. Preciso respirar. No quarto, sentei na cama e fiquei encarando minha mala. Tudo arrumadinho, como eu havia feito antes da viagem. Tudo meu estava ali. Eu tinha trazido cada peça, cada sapato, cada remédio. Eu tinha planejado cada detalhe e mesmo assim me sentia como um intruso. Alice entrou pouco depois. Vamos descer? Eu balancei a cabeça. Sim. Peguei a carteira, respirei fundo e seguimos. No restaurante, a mesa já estava montada. Dessa vez ninguém se adiantou para sentar ao lado de ninguém. Fiquei entre Helena e Carlos, o que para mim era até um alívio, mas Lívia parecia ainda determinada a deixar claro quem mandava. No meio do jantar, ela começou a contar um caso de família, um que envolvia Alice, ela, os pais e um passeio a Orlando quando eram adolescentes. Alice tinha uma queda absurda pelo salva-vidas do hotel. Ela riu alto, olhando para Helena. Você lembra, mãe? Aquele loiro de sunga vermelha? Alice inventava que a gente precisava descer para a piscina toda hora. Todos riram, até Alice meio sem graça. Eu sorri tentando não parecer desconfortável. Lívia então completou. Naquela época a gente fazia tudo junto, né, Alice? Éramos só nós duas, inseparáveis. E aí me encarou com um sorrisinho falso, disse: bons tempos, né? Alice tentou mudar de assunto, perguntou sobre a sobremesa. Carlos comentou que queria experimentar a torta de limão. Lívia pegou o cardápio, olhou e disse: ai, pena que não tem nada de bom, né, pai? Mas pede mesmo assim, a gente não vai te julgar. E soltou uma risada forçada. Carlos fingiu que achou graça. Eu olhei para ela tentando entender qual era o prazer que ela tirava daquilo, daquelas alfinetadas disfarçadas de piada, daquele jogo contínuo de exclusão e constrangimento. Pensei, Lívia está no modo repertório de memórias antigas. Aparentemente seu estoque de material novo é tão limitado quanto seu saldo bancário. Eu desejei que a terra se abrisse e me engolisse. Na saída, enquanto caminhávamos até os elevadores, Alice tentou suavizar. Lívia exagera às vezes, mas ela não percebe, sabe? Eu parei, respirei fundo e respondi baixo. Ela percebe, ela sabe exatamente o que faz. E você sabe também. Alice ficou muda. Só me olhou com uma culpa que ela nem tentava mais esconder. Subimos em silêncio, mas dentro de mim não tinha mais silêncio nenhum. Aquele silêncio, diferente dos anteriores, era um silêncio de decisão, a calma que precede o plano. Eu olhei para Alice e vi o peso da culpa em seus ombros. Entendi que eu precisava agir não só por mim, mas para libertá-la daquela dinâmica familiar doentia. O som abafado do ar-condicionado no corredor do hotel parecia o zunido constante da minha sanidade sendo testada. Eu passei o resto da noite formulando o checkmate. E o quadro geral do plano era simples. Lívia não pagava sequer as contas dos filhos, mas se portava como rica. Eu forçaria a realidade a alcançá-la. A ligação entre a humilhação do jantar e a minha ação na manhã seguinte era direta. A dor alimentou o plano. O destino de Lívia estava selado pela lógica do dinheiro que ela tanto desprezava em mim. Eu pensei,
Chegou a hora de Lívia pagar pela farsa que ela montou. Não é só sobre dinheiro, é sobre a dignidade que ela roubou. E o melhor de tudo é que ela vai se humilhar no saguão que eu paguei. É o meu presente de despedida. Afinal, a tragédia de Lívia é a peça que a vida me deve. E para manter meu jeito de ser charmoso em alta, eu me virei para Helena e Carlos, dei um abraço caloroso nos dois e disse com um sorriso encantador: vocês dois são a razão de tudo isso. Amanhã teremos um final épico. O meu gesto foi um código de que algo estava para acontecer, garantindo a cumplicidade silenciosa dos meus sogros. Antes de dormir, eu enviei uma mensagem a Carlos: sogro, obrigado pelo apoio. O show final começa pela manhã, no saguão. Prepare a pipoca. Minha atitude era a de um estrategista que avisa seu aliado sobre o ataque iminente, reforçando a minha qualidade de líder. Apesar da minha raiva, quando Alice finalmente saiu do banheiro, ela estava com um vestido simples de seda, um presente meu, e eu soube que era o pedido de desculpas dela. Ela não disse nada, apenas me beijou a testa e com a mão firme, me guiou para a cama. Ela me fez esquecer de Lívia, de Carlos e da conta do hotel. Naquela noite, nós nos abraçamos sob o peso de todas as palavras não ditas, de todas as frustrações. Foi um afeto terapêutico, intenso, que lavou a minha alma. Quando o silêncio finalmente chegou, ela me abraçou forte e sussurrou: eu te amo, Lucas. Mais do que a paz, mais do que qualquer pessoa, eu sou sua. A paixão era o nosso único refúgio seguro. O calor da paixão daquela noite contrastava com a frieza do plano em minha mente. A minha lealdade a Alice era inabalável, mas meu desejo por justiça também. Na manhã seguinte, eu estava pronto para a execução. E a minha calma era a arma mais potente contra o caos que Lívia estava prestes a enfrentar. Eu fiz o que nunca pensei que teria coragem. Na manhã do nosso último dia, levantei antes de todo mundo. Enquanto Alice ainda dormia, eu beijei a testa dela com a delicadeza de quem sela uma promessa. Senti o cheiro de lavanda no cabelo dela, um pequeno lembrete da nossa intimidade. Coloquei uma camisa qualquer, peguei minha carteira e desci até a recepção do hotel. O plano estava todo claro na minha cabeça. Eu já não sentia raiva. Não era impulso. Era algo que vinha crescendo dia após dia, foto após foto, exclusão após exclusão. Era lógica, justiça que age no sentimento, talvez. Na recepção, pedi para falar com o gerente, um sujeito simpático de terno bege, sotaque local suave. Expliquei que por questões de organização, eu precisava que as contas de cada quarto fossem separadas individualmente. Ele assentiu sem questionar. Claro, senhor, podemos fazer isso sem problema algum. Eu segurei um sorriso. Perfeito. Então quero pagar a hospedagem e o consumo de tudo do meu quarto e do quarto dos meus sogros, e o pacote básico de hospedagem do quarto de Lívia. E o quarto da senhora Lívia? Ele perguntou, conferindo no monitor. Esse, por favor, transfira todos os gastos extras e os serviços especiais para o quarto dela, inclusive massagem, frigobar, serviço de quarto, lavanderia, jantares mais caros e as fotos profissionais. Tudo que ela consumiu além do pacote básico de hospedagem. E avise-a de que o pagamento deve ser feito pessoalmente na saída. O gerente me olhou com uma sobrancelha arqueada, mas não disse nada. Apenas digitou com calma e acenou. Será feito. Saí dali sentindo o peso do mundo sendo retirado dos meus ombros. O gerente ainda me informou que a conta dela excedia o valor de um salário mínimo da região, uma circunstância que me deu ainda mais certeza da minha ação. O cartão de crédito de Lívia, pensei, seria o espelho de sua alma vazia. Senti uma onda de satisfação quase sádica. Lívia estava prestes a descobrir que o pacote com tudo incluído não incluía o direito de ser uma peste. Meu corpo estava rígido, preparado para o confronto iminente. Era o meu próprio final feliz. Antes de sair, eu sorri calorosamente para o gerente e disse: obrigado por sua discrição e profissionalismo. Tenho certeza que este será o momento de saída mais memorável do mês. Minha cordialidade e meu jeito de ser charmoso com a equipe garantiram que eles agiriam a meu favor, e não em defesa de Lívia, que provavelmente os tratou mal a semana inteira. Eu estava no controle, e todos sabiam disso. Voltei para o quarto com um café na mão e uma tranquilidade que eu não sentia há dias. Alice ainda se arrumava. Ela perguntou: está tudo certo com o hotel? Tudo resolvido, respondi. 2 horas depois, Alice e os pais desceram com as malas. Carlos precisava de ajuda com a cadeira de rodas, então sugeri que fossem antes para a área de embarque. Eu vou com Lívia, falei. Preciso resolver uma coisa no hotel ainda. Alice me olhou com desconfiança. Você está aprontando alguma coisa? Você sabe que sim, eu disse firme. E espero que você continue neutra do mesmo jeito que ficou durante toda essa viagem. Ela não respondeu. Apenas pegou a mala e foi com os pais. O adeus a Alice foi estratégico. Eu precisava isolar Lívia para que o choque de realidade fosse total. E a neutralidade de Alice garantiria que Carlos não fosse afetado. O palco estava montado para o ato final. Subi até o quarto de Lívia e bati na porta. Ela atendeu com um roupão do hotel, uma toalha na cabeça e um copo de suco caro na mão. Já vamos sair? Perguntou sem nem me convidar para entrar. Hora de ir embora. Você precisa descer agora. O gerente quer que assine os papéis do seu quarto. Lívia franziu a testa. Por quê?
Você não pagou tudo? Paguei pelo seu pacote básico. Você pode cobrir a sua parte dos extras. Ela me encarou por alguns segundos. Eu mantive a expressão fria. Você está brincando, né? Estou bem sério. Você me tratou como um estranho a viagem toda. Então, nada mais justo do que cuidar das suas próprias despesas, certo? No início, achei que ela ia rir, mas não. O rosto dela endureceu, ficou vermelho, pegou o celular e a bolsa e desceu atrás de mim, bufando. Na recepção, o gerente entregou a conta para ela. A cada linha impressa, a cor do rosto dela mudava. Relaxamento, serviço de quarto, lavanderia, compra de maquiagem, bebidas do frigobar, massagem com pedras quentes, um travesseiro melhor. A conta parecia a lista de compras de uma imperatriz romana de férias. Eu pensei, nossa, Lívia, um travesseiro melhor? Isso é que é ostentação financiada. Devia ter adicionado uma taxa de serviço de humilhação à conta. A soma final era alta, muito mais do que ela imaginava. Isso está errado. Você devia ter pago isso, Lucas. Ela disse, se inclinando sobre o balcão. Eu paguei pelo que fazia sentido. Você quis o luxo. Você paga o preço. Ela tentou passar o cartão de crédito. Recusado. Tentou outro. Recusado. Olhou para mim. Eu apenas cruzei os braços e a encarei em silêncio. As pessoas ao redor começaram a notar a situação. Alguns hóspedes observavam discretamente. Um casal tirou os óculos escuros só para assistir melhor. Lívia suava. Tentou outro cartão, parcialmente aprovado, mas longe de cobrir o total. Eu sabia que o limite do cartão dela era baixo, e a tentativa frustrada de cobrir a despesa alta era a prova de sua situação de vida desesperadora. Eu vou pagar quando chegar em casa, ela gritou impaciente. Isto aqui não é um fiado, disse o gerente calmo. A conta deve ser quitada agora. Ela me lançou um olhar de puro desespero. A primeira rachadura real na armadura de desprezo que ela carregava desde o início da viagem. Lucas, por favor, você sabe que eu não tenho esse dinheiro agora. Eu respirei fundo. Eu estava preparado para pagar, Lívia. Bastava você ter me tratado como parte da família. Bastava um pedido de desculpas. Ela hesitou, mas não disse nada. Apenas pegou o celular e ligou para o marido. Eu preciso que você transfira. Sim, agora é importante. Lucas se recusou a pagar a conta. Sim, aquele mesmo. Olhei para o gerente. Por favor, providencie um carro para a área de embarque quando ela quitar. Eu não estarei esperando. O marido dela demorou uns bons 20 minutos. Lívia ficou ali em pé no saguão, com os braços cruzados, o pé balançando num ritmo impaciente, trocando olhares desconfortáveis com todos que passavam. Era como assistir um balão de ego murchando bem diante dos olhos. Ela tentou manter o que restava de dignidade. Mexia no celular como se estivesse respondendo mensagens importantes, mas dava para ver que ela só estava tentando parecer ocupada, disfarçar o constrangimento. Uma mulher que até 2 dias atrás andava pelo lugar como se fosse uma estrela de televisão. Agora estava implorando por uma transferência. O gerente me olhou, quase perguntando se eu ia deixar aquilo continuar. Eu apenas me encostei no sofá e cruzei as pernas. Ela tem como resolver. Ela só precisa encarar isso como adulta. O saguão virou um teatro mudo onde Lívia era a única atriz, e eu, o diretor frio. O toque de ironia era que eu estava assistindo à destruição dela com a mesma indiferença com que ela assistiu à minha. Quando o marido finalmente fez a transferência, ela não agradeceu, nem me olhou, pegou o recibo da recepcionista com um movimento brusco e saiu andando até a porta com a cabeça erguida. Mas o rosto vermelho entregava tudo. O carro chegou e ela subiu sem dizer uma palavra. Eu poderia ter ido com ela, mas não quis. Liguei para Alice e avisei que pegaria outro carro, que ela podia relaxar com os pais na área de embarque. Cheguei uns 40 minutos depois. O alívio de estar no carro sozinho era indescritível. Olhei o recibo dela que ela havia deixado para trás. A lógica do meu plano era perfeita. Senti um arrepio de satisfação. A humilhação de Lívia era a prova de que a minha paciência tinha um preço, e ela o havia pago integralmente. Pensei, Lívia, seu drama foi excelente, mas o final foi escrito por mim. O meu momento feliz começou cedo. Quando entrei no espaço do aeroporto, vi Lívia de longe na fila de despacho de bagagem sozinha. Carregava as malas com dificuldade. Perguntou algo para o atendente, e pelo gesto dele apontando o relógio, entendi que ela estava atrasada. Provavelmente tinha perdido o embarque adiantado. Azar o dela. Eu estava no aeroporto, a linha de chegada da minha jornada. Eu precisava garantir que o meu gesto fosse a cereja do bolo, e a cena final seria o contraste brutal entre o meu conforto merecido e o desconforto merecido dela. Me aproximei dos meus sogros e de Alice, que estavam sentados perto do portão de embarque. Quando Alice me viu, levantou e veio até mim. Você deixou ela pagar? Sim, com o próprio dinheiro. Ela está surtando, Alice sussurrou. Disse que você a expôs, que ela teve que ligar para o marido pedindo socorro e que vai contar tudo para os meus pais quando chegarmos. Eu olhei para Alice e disse com calma. Ótimo, eles precisam saber o que aconteceu, e de preferência com todos os detalhes. Alice ficou em silêncio. Voltamos para o assento. Helena me ofereceu uma garrafinha de água. Carlos me deu um leve aceno de cabeça. Talvez eles não soubessem tudo, mas sabiam o suficiente.
Na hora do embarque, entreguei nossos cartões de embarque para o atendente. Ele sorriu. Ah, vocês foram promovidos para a melhor categoria do avião. Cortesia do sistema. Nós três? Perguntei, apontando para Alice e para os pais dela. Sim, os 4, disse ele, conferindo os nomes. Dispense a dela, falei sem hesitar. Só nós. Ele franziu o senho, meio confuso, mas acatou. Alice me cutucou discretamente no braço, mas não disse nada. A essa altura, até ela parecia entender que não havia mais volta. Entramos no avião. Os assentos eram amplos, confortáveis, com bebida especial já servida. Helena estava maravilhada. Carlos ajeitou a poltrona com dificuldade, mas com um sorriso cansado e satisfeito. Alguns minutos depois, vejo Lívia passando pelo corredor apertado dos assentos mais simples, procurando o assento dela com a testa franzida. Ela viu a gente, viu as poltronas largas, as bebidas, os sorrisos, e pela primeira vez, não fez escândalo. Só desviou o olhar e passou direto, segurando a bolsa contra o corpo. Seu olhar era uma flecha de ódio, mas não tinha força para atravessar o vidro blindado do conforto que eu havia conquistado. Eu podia ouvir o barulho do carrinho de bebidas nos assentos mais simples, um som que agora representava a distância entre o meu conforto merecido e o desconforto autoimposto dela. Olhei para Alice e sussurrei. Agora sim, o meu assento tem uma vista incrível para o meu futuro, e o dela bem, o dela tem a vista perfeita da minha retribuição. O avião subiu, e a tensão silenciosa da nossa família ficou para trás. O drama tinha atingido seu pico, e pela primeira vez eu estava no assento do diretor. Pensei com um sorriso interior. Espero que ela tenha um bom vizinho de assento. Talvez um bebê chorando. Seria o toque final que esta peça merecia. Olhei para Alice e apertei a mão dela. Senti um alívio puro e a certeza de que finalmente tínhamos virado aquela página. Carlos, sentado ao meu lado, pegou o meu braço e apenas disse: "Obrigado, meu filho. De verdade." Já no ar, Alice me olhou com uma mistura de tristeza e alívio. "Você sabe que isso vai ter consequências, né?" "Eu sei, mas se eu tivesse deixado passar de novo, eu teria perdido o respeito por mim mesmo." Ela assentiu. Não houve mais discussão. Apertei a mão de Alice e ela deitou a cabeça no meu ombro. Naquele espaço silencioso, sob as nuvens brancas que pareciam algodão, nosso amor era uma fortaleza resgatada, livre das sombras de Lívia, navegando em direção ao sol da justiça. Nossas mãos estavam entrelaçadas, e o calor de Alice em meu ombro era a única recompensa que eu precisava após a batalha. Eu fechei os olhos, e pela primeira vez em dias, senti a paz inundar minha alma. O drama de Lívia havia sido finalmente isolado. O silêncio era doce, pontuado apenas pelo som suave dos motores do avião. A ligação das partes do nosso casamento estava restaurada. O voo para casa era a metáfora perfeita para o nosso novo começo. O ar rarefeito da altitude purificava o ar da nossa relação. Horas depois, já no desembarque, Carlos passou o braço por cima do meu ombro e disse: "Você fez o que tinha que ser feito, filho." Aquilo valeu mais do que qualquer pedido de desculpas. Mas Lívia ainda não tinha terminado. Apesar da distância física, o confronto final era inevitável. E o palco dessa vez seria o saguão do aeroporto, na frente dos meus sogros. A reação de Helena e Carlos, finalmente, selaria o destino da minha relação com a família. Assim que colocou os pés no saguão, correu até os pais e começou a falar alto, apontando para mim. Ele me abandonou no hotel, me humilhou, fez eu pagar tudo sozinha. Isso é abuso, mãe. Alice, você não vai fazer nada? Helena deu um passo para trás, respirou fundo e respondeu com uma calma que parecia treinada. Lívia, nós vimos o que você fez durante o passeio todo. Você passou os dias tratando Lucas como um desconhecido. Ele pagou essa viagem inteira e ainda assim você o excluiu. Agora lide com as consequências. Lívia ficou boquiaberta. Tentou balbuciar algo, mas Carlos a interrompeu. Já deu, Lívia. Ele fez mais por essa família do que você em anos. Ela nos olhou furiosa, mas ninguém disse mais nada. O silêncio dela, pela primeira vez, falou mais alto do que qualquer uma das alfinetadas. Nos dias que se seguiram, a tensão ainda pairava no ar. Alice e eu voltamos para casa sem trocar muitas palavras. Mas não era um silêncio ruim. Era aquele tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade, quando tudo finalmente se acomoda. Lívia tentou jogar os pais contra mim por um tempo, mas não colou. Helena e Carlos estavam exaustos das manipulações dela, e pela primeira vez, não tomaram partido, apenas se afastaram. O que eu fiz teve um custo. Eu sabia, ainda sei, mas foi um custo que finalmente me libertou. Ela me pintou como vilão para quem quisesse ouvir, para o marido, para os amigos, até nas redes sociais. Mas cada um que viu as fotos do passeio, cada um que esteve lá, sabia exatamente quem ela era. Não precisei me defender. A verdade se defendeu sozinha. Alice ficou do meu lado. Admitiu que devia ter me defendido mais. Disse que aprendeu uma lição que nunca vai esquecer. Desde que voltamos, ela não se cansa de me beijar, de me abraçar e de reforçar a cada dia que sou o grande amor da vida dela. Ela até prometeu que da próxima vez que viajarmos, o único que ela vai me pedir para fotografar é o cardápio de bebidas. O drama estava finalmente encerrado, substituído por uma nova e mais honesta realidade.
E eu, com meu novo jeito de encarar as coisas, comecei a considerar se deveria enviar a Lívia um cartão postal do meu próximo destino, só para lembrá-la de que o conforto total não é eterno. Sua tragédia pessoal, ironicamente, se tornou a única coisa interessante que ela já produziu. A lógica de sua própria ruína era o fecho perfeito para a minha história. O respeito que perdi em Puerto Vallarta, reconquistei com juros. A vida, finalmente, lhe apresentou a conta, e não havia Lucas para pagá-la. Hoje eu caminho com leveza, com respeito, com minha dignidade intacta, e a minha capacidade de ser charmoso